Boa noite, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 11h57. Será que consigo acabar esse vídeo até meia-noite? Então, o nome desse vídeo é Bem-vindo ao Container Verso, né? Porque o Docker já existe há uns 10, 11 anos, acho que uns 11 anos, mas poucas pessoas usam e não usa a fundo, né? E eu lembro que tinha uma influenciadora no Twitter, acho que é a Jessie Frazelli, né? E ela mostrava como fazer muitas coisas com Docker, tipo, até você colocar o Google Chrome. Tem até uma questão que você chama Docker em Docker, que você monta o socket do Docker dentro do Docker. Eu não sei exatamente para que serve, mas enfim. Uma das vantagens de você ter as aplicações containerizadas é que quando acontece, no caso como o meu, que você formata a máquina e tem uma máquina nova, você pode executar a aplicação sem ter que instalar as dependências dela, que às vezes fica espalhada em várias pastas e diretórios. E as imagens Docker, entre aspas, profissionais, elas costumam ser bem enxutas, né? Então, essa do J. Rothenberg FFmpeg, ela tem uns 328 megabytes, né? E então aqui vocês podem ver minha tela, que mostrei o final do Bash RC, né? Que tenho aqui, eu tinha tentado fazer com eles, esse daqui eu fiz com a ajuda do Google AI Studio, tá? Aí FFmpeg seria rodar um container Docker, deletar ele quando acabar, montar o diretório atual, então só funcionaria para converter arquivos no mesmo diretório, tá? Monta o diretório atual como o mesmo caminho dentro do container, daqui é fora e aqui é dentro. pwd print working directory. Você poderia montar o barra home, poderia montar o barra, mas é bem perigoso, né? E aqui eu escolho o nome da imagem e aqui o comando. Só que esse comando aqui, ele já é o entry point, né? Da imagem ela tem um entry point no Dockerfile que quando você vai executar, ele já vai executar esse comando, você passa só os argumentos. Aí conversei com o Google porque o Waze não está funcionando no script do Whisper, porque o Whisper precisa do FFmpeg. Então na minha pasta bin, que está dentro do path, que vocês podem ver aqui nessa linha, eu criei um script chamado FFmpeg, o Google criou para mim, me ajudou a corrigir, onde você roda o Docker, que remove quando termina, esse "-i" de interativo para deixar a entrada padrão aberta, para não dar problemas com a interação com o Whisper, monta o volume, o diretório atual, o working directory, o mesmo diretório, tipo como fosse barra home, Everaldo, onde está os arquivos de vídeo ou de áudio, para ele saber onde que ele vai converter, né? Porque ele vai executar os comandos. Essa é a imagem Docker e essa parte especial aqui do shell, que é cifrão arroba, que passa todos os argumentos que o script shell recebeu, que é o do FFmpeg, e passa, é como se fosse um forward, né? E passa pro programa. Então se eu fizer assim, FFmpeg menos menos help, ele vai estar chamando o container aqui. Mas vocês viram como foi rápido? Foi instantâneo. Ó, se eu pegar, executar, deu menos de um segundo. Ó, deu meia-noite, hoje é 9 de maio, mas já vou acabar o vídeo, tem 3 minutos. Então se eu fizer aqui o it ffmpeg, ele mostra o script da minha pasta, ele não está instalado. Estão ouvindo a ambulância? Eu tirei o filtro de áudio porque redutor de ruídos, porque eu sempre acho minha voz muito estranha e fica muito baixa, mesmo estando no volume alto. Então, como eu formatei a máquina aqui, eu estou gravando esse vídeo sem o filtro de áudio e depois, se ficar muitos ruídos, eu tiro, porque eu usava aqueles filtros para gravar curso, né? Então é isso, bem-vindo ao Container Verso. Considere usar as LLMs para te ajudar a containerizar seus comandos. Você pode containerizar o seu editor de texto, Vim, VS Code, Google Chrome. E aí você tem que procurar tutoriais, como eu falei da Jessie Frazelli e outros, né? Que isso faz quase 10 anos que eu vi. E que mostra como que você tem que fazer essas particularidades, né? Que nem tipo, aceleração de GPU, ou montar os perfis do Google Chrome, você ter a segurança para você. Às vezes você quer rodar anônimo, às vezes você quer rodar o mesmo perfil, o mesmo certificado digital. E considere containerizar a maior parte dos comandos, por isso que a gente fez aquela imagem de 20 GB, que é o Whisper FFmpeg CUDA, né? Que é o lado bom que com um comando você fica containerizado, você não tem que ficar instalando as dependências, assim. Então gasta um espaço lá, é 6 GB no Docker Hub, e você baixa, vira 20 GB. Mas tem suas vantagens, então bem-vindo ao Containerverse. Muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje.